Achei que meu pai tivesse pregado sobre aquilo e fiquei um tempo tentando encontrar na Bíblia algo sobre alguém que morreu com 7 facadas. E obviamente que eu não encontrei. Se encostar nela, eu esfolo os 2 vivos e dou suas carnes às feras que se alimentam de carne de má qualidade. Olá, seja bem-vindo aos Relatos Flix, esse quadro onde você manda a sua história e eu conto ela pra todo mundo. Então, se achegue, já senta no sofá, mas já deixa o seu like também, não esquece de me seguir. E olha, gente, hoje estou com a nossa guia de proteção de Pombagira. E, gente, vocês estão vindo aqui quase que em primeira mão, né? Porque eu fiz meus cabelos hoje com quem? Com a Pri. Gente, ela é maravilhosa, então eu vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o contato dela aqui, se você for de Itanhaém, ou às vezes a galera vem de São Paulo pra cá, às vezes tem... Enfim, gente, maravilhosa. O meu cabelo ficou incrível nas mãos da Pri. E tem mais, viu? A Pri, ela é minha filha de santo. Então, ela é top, né? Sou suspeita, sou, mas recomendo pra caramba o trabalho dela. Vamos pros Relatos Flix. Da Umbanda ao Evangelho, do Evangelho à Umbanda. Pérola, tudo bem? Sua bênção, mãe Manjá, abençoe. Sua linda. Ai, hoje tô mesmo, amigo. Obrigada, meu amor. A história é longa, mas precisa ser contada toda para fazer sentido para quem escuta. Eu nasci numa família de Umbanda, se aqui pode se dizer assim, pois as giras eram feitas em casa, apenas com a família que morava na casa. Éramos 10, diga-se de passagem. Caraca, que família grande, né, gente? Minha tia recebia os guias, eles conversavam com a família e assim era. Eu era muito pequeno, menos de 10 anos, mas amava tudo isso. Inclusive as giras de esquerda, que raramente deixavam a gente assistir. Antes de completar 10 anos, nos mudamos para um sítio em Juquitiba. Não haviam nem vizinhos. O mais próximo morava a 2 quilômetros de distância, ou seja, morávamos no meio do mato literalmente, em meio à Mata Atlântica. Era lindo. Porém, assim que mudamos, minha família conheceu um caseiro que foi morar em uma chácara próxima. Ele era evangélico e minha família toda se converteu. Porém, a espiritualidade sempre se manteve presente. Quando eu, meus irmãos íamos para o ponto para ir para a escola, que ficava a 4 quilômetros de casa, ouvíamos um assovio nos acompanhando pela mata. Até o ponto. Caraca, o caboclo subia na mata. Gente, e quando voltávamos era a mesma coisa. Proteção, viu? Enfim, criamos aquela ideia intolerante que só nós buscávamos a Deus e as demais religiões não. O que as religiões de cunho africano cultuavam o demônio. Aos poucos comecei a questionar a religião e vi que não era o meu lugar. Fui para o mundo. Sempre senti vontade de ir a um terreiro para conhecer e criar minha própria ideia e visão sobre. Mas aquele tabu criado pela igreja de que Exus eram demônios me desestimulava. Comecei a ter sempre sonhos sendo possuído. Acordava, rezava um Pai Nosso e assim ia. Sentia muitas paralisias do sono. De mais ou menos uns 5 anos para cá, essa vontade de ir a um terreiro se fazia ainda mais presente. E então comecei a buscar informações sobre Exus e Pombagiras no YouTube. E cada vez mais essa vontade, chamado, se aflorava, cada dia mais. E de repente percebi que em meu ambiente de trabalho, muitas pessoas que eu me aproximava era da Umbanda. Em um dado momento mais acirrado dessa vontade e também num momento difícil, eu busquei no Insta algum terreiro para ir. Coincidentemente, o único que respondeu fica do lado de casa quase. Saí do serviço e fui na gira, sem falar nada, nem com a minha esposa. Tomei um passe com o seu tupinambá e ele disse: "Filho, esse é o seu caminho. Seja nesse congá ou em outro, isso é um chamado." Me passou uma guia de esquerda para a proteção e eu saí do atendimento. Fui na lojinha e comprei. A irmã na saída perguntou se eu sabia benzer. E eu disse: "Nem sabia que precisava." Ela me explicou que por ser de esquerda, uma guia de esquerda que se precisa benzer. Então, eu fui numa gira de atendimento à saúde, onde o seu tranca que conduzia. Quando cheguei até ele, ele dando risada, comecei a conversar com ele. Ele disse: "Como se diz?"
A um filho a casa torna. Me arrepiei todo. Ele disse que se eu quisesse firmar o pé ali, que eu seria bem-vindo e que só tinha que ter respeito e responsabilidade. Comecei no desenvolvimento na próxima semana. Cada dia mais feliz, cada dia com mais certeza. O primeiro guia que recebi foi o meu herê. Não sei o nome dele, fiquei super em dúvida se era verdade. Cheguei a pedir uma conversa com o pai. Porém, há um mês atrás, teve uma gira aberta para os filhos da casa. Voltando do serviço no dia da gira, eu mudei o caminho para pegar folhas de pitanga para um banho. Porém, eu não tinha certeza que era pitanga a árvore que eu vi. Eu, subindo um escadão, olho ao lado e sim, havia um pé de pitangas pequenos ao lado desse escadão. Peguei as folhas, cheguei em casa, almocei e fui macerar as folhas para preparar o banho. Quando terminei, pensei em pôr em cima do armário, pois só iria tomar o banho antes de sair para a gira. Quando me veio a intuição de colocar a vasilha do banho dentro da tronqueira. Ao passar pela sala, eu vi minha guia na mesa e mais uma vez a intuição me veio de colocar a minha guia dentro do banho e assim fiz. Fui deitar para dormir 1 horinha antes da gira. Quando pensei de comprar cigarro e marafo, pedi à minha esposa que estava no playground com a minha filha para ir no barzinho pegar. Mas a minha filha não queria sair dos brinquedos. Eu, cansado, disse que não iria descer, porém minha cabeça não parava de mandar eu buscar. E assim fiz. Fui, comprei cigarro e a cachaça. Voltei e já estava próximo do horário de sair. Então fui na tronqueira, fiz minha firmeza para a esquerda com as velas, cigarros e marafo. Quando terminei, que ia fechar a tronqueira, me veio a intuição novamente de jogar um pouco do marafo oferecido no banho. E assim fiz. Na gira, o pai disse que iria chamar Exu primeiro e depois Pombagira, Bombogira, Mirim e Exu Mirim para finalizar. Pérola, tocaram para o Exu, mas o meu não veio. Fiquei frustrado e quando tocaram para Pombogira, senti muito a vibração. Mas das moças falavam na minha cabeça. Senti ainda mais a presença, até que uma moça veio, colocou a mão na minha cintura e então, como diz o ponto, a gargalhada ecoou. A minha moça veio, dando muita gargalhada. Eu me arrepiei todo agora escrevendo, só de lembrar. Ela dançou parada apenas, com os ombros e dando muita gargalhada. Toda vez que eu perguntava se eu estava seguindo o caminho certo, ela gargalhava. Eu fiquei maravilhado. Ela ficou a gira toda incorporada. No final, o pai pequeno cantou para ela subir e pediu para ela dar espaço ao Exu Mirim, que era para ele vir descarregar os filhos. Eu fiquei com medo porque pensei que ela ia subir e eu ia ficar lá, sem o meu mirim. Mas senti literalmente ela saindo e meu mirim chegando com muita força, dando gargalhadas. E quando percebi, já estava com as mãos para trás, em garras, e com o corpo curvado. Foi maravilhoso. Não sei a minha coroa, mas sinto, lá no fundo, tenho quase certeza que Oxóssi está nela. Sou apaixonado por ele. Quando eu ficar sabendo, te conto. Axé, mãe Pérola, e desculpa o relato grande. Um beijo! Amei o seu relato. Cara, eu me perdia um pouco assim, confesso, amiga, amigo. Mas eu me perdi porque eu tô assim muito... Eu tô empolgada, sabe? Nossa, mas eu amei seu relato. É bem assim mesmo, né? Quando a gente começa nos trabalhos. Ai, deu uma saudade agora. Ai, gente, que saudade de quando a gente começa no terreiro, cara. Bom, beijos, Davi. Axé. O Caboclo 7 Flechas mudou a minha vida. Oi, Pérola. Me chamo Leandro e sou de São Paulo, Itaquera, e tenho 41 anos. Beijos, Leandro. Obrigada por mandar seu relato. Há um tempinho você já contou o meu relato sobre o marinheiro me livrou de 3 balas. Mas aquelas balas assim. Hoje vou contar um relato recente que aconteceu comigo. Bom, eu frequento a religião da Umbanda há 5 meses pela assistência. Venho me identificando e estudando a religião a cada dia que passa e amando. Minha esposa frequenta uma religião chamada Umbandaime, que é uma mistura de Santo Daime com Umbanda. Aquela religião que se toma o chá da ayahuasca.
Bom, eu já fui convidado várias vezes para ir consagrar o chá da ayahuasca, mas nunca tive coragem. Sempre tive medo e receio por ouvir relatos bons e ruins, pois você se conecta com o divino. Mas um certo dia o senhor Tranca-Rua, no qual é o chefe da casa onde a minha esposa frequenta, pediu para minha esposa me dar um recado, que era para eu ir consagrar esse chá, pois eu precisava. E lá fui eu. Pérola do céu. Ai, amigo, para que eu também quero ir na ayahuasca. Eu quero consagrar a medicina sagrada e eu tô assim também. Quero encontrar algum lugar perto, porque assim, eu acho que é mais seguro, né? Tem que ver. Talvez não ir sozinha, vou ver lá no terreiro quem quer ir também, né? Daí a gente vai, se bandeia lá e fica um dia lá, desaparecido num retiro. Ao chegar no local, no meio da Mata Fechada, que fica na região de Guarulhos, divisa com Mariporã, eu já morei nessas duas cidades. Até chegar ao local era um breu total, uma mata completamente fechada, ruas de terra sem luz, enfim. Ao chegar no local me receberam super bem. O pai de santo chegou e falou: demorou, mas veio, né? Ele explicou o procedimento da consagração, como funcionava, o que poderia acontecer e eu fui lá participar. São 3 doses de ayahuasca, rapé e sananga, um tipo de colírio, que este terreiro oferece para consagrar e realizar o ritual. Mas só a primeira dose da ayahuasca que é obrigatória. As demais são opcionais, mas como eu já estava no local, então por que não tomar as 3 doses, não é mesmo? Se eu já estou na chuva, é para se molhar. Então, vamos ver o que vai dar. Na primeira dose que eu tomei não aconteceu nada comigo, eu só senti um enjoo de leve e pensava comigo: ah, isso é mentira, não vai acontecer nada, é só um alucinógeno, nada demais, passa rápido. Aqueles pensamentos das pessoas desacreditadas. Passaram 40 minutos e sem efeito nenhum. Quando me ofereceram a segunda dose, eu tomei. Na segunda dose, pérola do céu, eu me sentei e via o pessoal ao meu lado deitado, várias pessoas que estavam vomitando, outras passando mal. Tinham muitas pessoas no local e tinham algumas que ajudavam essas pessoas. Essas pessoas que ajudavam não tomavam o chá, só estavam lá para ajudar mesmo, caso alguém passasse mal. Mas isso fazia parte do ritual. Pois bem, até esse momento eu estava tranquilo. Quando se passou uns 3 minutos, após eu tomar a segunda dose, de repente a minha perna começou a tremer e eu comecei a sentir uma energia estranha passando pelas minhas mãos. Muitas vibrações subindo para o meu corpo todo, me balançando e eu tentando controlar aquela sensação, só que eu não conseguia. Foi quando veio na minha cabeça uma voz falando comigo: você não acredita? Pois você verá tudo e terá resposta para todas as suas dúvidas, mas ficará de olhos abertos o ritual todo. Pérola, a tremedeira não parava de jeito nenhum. Foi aí que o responsável pelo ritual perguntou quem queria tomar a terceira dose. Com o rapé e com a sananga, era só levantar as mãos que ele iria até o local. Nessa hora, simplesmente, a minha mão se levantou sozinha. Olha, gente, se tá aí um momento que eu acho que é meio desesperador pra gente perder o controle. Caraca, amigo! Como? Gente, você deve ter aprontado, hein? Deve ter irritado o Exu. Talvez irritou o Exu assim, daí o Exu falou assim: vamos lá, vamos levar ele pra lá. Daí o Exu incorporou ele e levantou a mão pra você. Ai, meu Deus. E eu pensava, putz, me lasquei, né? Mas já tava ali mesmo, eu falei, por que não, né? Então vamos lá. Tomei a terceira dose, depois usei o rapé e a sananga. Logo em seguida, Jesus, Maria e José, pra que eu fui fazer isso? Pérola do céu, de repente, eu já me via sendo conduzido por uma força misteriosa, perdendo totalmente o controle do meu corpo, mas consciente de tudo o que estava acontecendo. Eu só escutava a voz e sentia a energia pelo meu corpo todo. Minha boca tremia e eu me via me mexendo sozinho, igualzinho quando os médiuns do terreiro onde frequento faz. Só que eu estava o tempo todo consciente e muito lúcido, de olhos abertos, vendo tudo aquilo acontecer. Eu via tudo acontecendo ao meu redor. Todo o pessoal que estava ali deitado de olhos fechados, outros com cobertores aparentando estar dormindo, mas eu estava sentado de olhos bem abertos e toda vez que tocava ponto de caboclo eu começava a dançar e a me balançar. E isso me fez perceber que eu estava incorporado por um caboclo. Foi aí que eu perguntei quem ele era. E ele me disse em mente:
Eu sou o caboclo 7 flechas. Você vê como que a gente é, né? A gente, né, vulgo, pérola. Porque daí eu falo assim, cara, gente, é o Exu que levanta a mão. Eu penso, olha lá, era o caboclo. Agô, Exu, sempre culpando o Exu, né, gente? Olha lá o caboclo, como ele também é danado, né? O caboclo. Pérola, eu ficava assustado e ao mesmo tempo muito feliz, mas feliz demais por saber que tudo que eu estudei existe. O caboclo respondia todas as minhas dúvidas, mostrou as minhas entidades, descobri quem eu carrego comigo. O Exu, Senhor Capa Preta, se mostrou para mim. Descobri que eu tenho marinheiro, sim, aquele mesmo marinheiro que um dia me salvou das 3 balas. Tanto que eu fui no banheiro, pois no ritual você passa mal, você precisa soltar o que é de ruim para fora. E o caboclo me conduzia até o banheiro, e quando eu me sentia mal. E ao ir até o banheiro, eu andava igual um índio. E ao sair do banheiro, veio a imagem do marinheiro na cabeça e comecei a andar e cumprimentar como se eu fosse um marinheiro. Foi aí que me foi falado que eu também tinha um marinheiro comigo. O mais legal de tudo, que o caboclo 7 flechas foi um professor. Me ensinava como firmar a cabeça, como utilizar as minhas guias da forma correta. Me mostrou um mundo de conhecimento sobre a religião umbanda e espiritualidade que eu nunca imaginava e me curou de feridas do passado. Eu via a Preta Velha, o Exu do Lodo, o próprio Tranca-Ruas, Pai Ogum, Mãe Oxum, Mãe Iemanjá, que no qual me foi revelado também que era minha mãe de cabeça. O Exu Mirim, Pai Oxalá, estavam todos presentes, os via perfeitamente e sentia Deus o tempo inteiro comigo. Foi mágico tudo aquilo. Todos ao meu redor. Ai, gente, eu tô me arrepiando, amigo. Que massa, agora eu já quero ir muito lá de novo. A parte que foi mais dolorida foi quando o caboclo me fez eu me despedir da minha mãe. Minha mãe já faleceu há 25 anos, mas eu nunca superei. E me fez enxergar que eu precisava deixar ela partir. Foi aí que ele me falou, feche os olhos e veja, você precisa se libertar. E eu vi, Pérola, ela partindo, se afastando e indo embora. Uma luz amarelada e radiante. Eu senti a minha mãe. Senti uma paz, uma felicidade, tristeza, saudade, não sei explicar. Isso me fez chorar de soluçar. Chorei muito, pois eu não queria deixar ela ir. E ao mesmo tempo, queria deixar. E o choro, Pérola, também era uma libertação. Bom, o caboclo me fez perdoar pessoas que eu precisava perdoar. Ele me libertou, mas isso eu deixo para um próximo relato. Pérola, tudo mudou na minha vida. Hoje sou uma outra pessoa. Uma experiência que daria para vários relatos. No final do ritual, todos se juntaram em uma fogueira. Foi aí que eu senti o caboclo se despediu de mim com um abraço e disse que agora seria tudo diferente na minha vida e para eu sempre confiar nele. Resumindo, a consagração da ayahuasca na minha vida mudou tudo o que eu pensava. Me destrancou um cadeado que eu tinha para a mediunidade. Hoje estou na Umbanda participando do desenvolvimento mediúnico e sinto as entidades cada vez mais fortes. Hoje eu falo para as pessoas que pensam que a ayahuasca é uma droga. E eu sou uma prova de que não é, que ela é sim uma libertação. Ela é cura. Nunca perca a sua fé, sempre acredite. Pérola, eu amo seus vídeos e eles fazem toda a diferença na minha vida. Ai, amigo, obrigado. Obrigada. Recentemente a minha cunhada quer muito saber sobre a religião de Umbanda e aconselhei a mesma a ver seu canal, pois ajuda muito para o conhecimento, você é uma inspiração. Ai, gratidão, irmão. Caraca, meu. A ayahuasca, ela é tão intensa que eu, pelo menos, assim, eu senti toda a intensidade no teu relato. Eu senti uma intensidade profunda, assim, só pelo jeito que você contou, irmão, é algo que, assim, a gente percebe que é algo profundo, assim, não tem como não ser uma coisa transformadora e de incrível. Como o seu relato vai ser, assim, de grande valia para as pessoas que querem conhecer um pouco, né, do que você sente quando você tá fazendo ali, consagrando a medicina. Cara, isso, olha só, pra você ter uma noção, o seu relato me fez eu querer ainda mais fazer essa consagração da medicina. Poxa, então assim, de verdade, gratidão por mandar o seu relato. E eu acredito que com o seu relato você vai fazer com que outras pessoas também
sigam esse caminho, né? Esse chamado que a gente sente e muitas vezes a gente deixa para lá por conta, às vezes, sei lá, da distância, da dificuldade e acaba postergando de alguma maneira, mas isso pode incentivar muito a gente a tentar ir com mais gana, com mais vontade, com mais determinação. Axé, gratidão. As bênçãos de Dona Sete Saias na minha vida. Oi, minha querida Pérola. Em primeiro lugar, muito parabéns a toda a equipe por estarem sempre presentes. Beijo, sua linda. Gratidão. Com conhecimento de ouro e assim dar auxílio a todos aqueles que procuram um melhor caminho para viver. Aqui e lá em cima. Em segundo lugar, vai a minha curta história de bênçãos da Dona Sete e Exu Caveirinha. Desde os 4 anos que procuro aflorar a minha mediunidade. Fiz parte do Vale do Amanhecer, para com muitas outras pessoas senti que não era o caminho para dar continuidade. Desde então até o dia 30/4, o meu aniversário, eu sempre ouvia e via irmãos que apenas necessitavam que os aconselhasse a encontrar paz no seu coração e o caminho para a luz. No meu trabalho, em casa, em todo lado, havia sempre alguma alma que procurava conversar, orar e até passar mensagens para seus familiares. Nessa última situação, esses familiares só apareciam quando a coisa estava preta e os encarnados precisavam saber que perigo estavam correndo. Sempre levei a minha mediunidade assim. Nunca quis fazer parte de uma religião de forma rija e sem liberdade. Por isso, opto por me equilibrar sozinha. Nesse auxílio que presto aos nossos irmãos lá de cima, mas, como todo mero mortal, nem todos os dias eram flores, nem todos os irmãos procuravam amor. Até que aqueles mais fortes sabem, aqueles que são chefes e protetores dos recém-chegados ao mundo espiritual, começaram a me atacar. Caraca! Você sabe que assim, você poderia fazer dentro da tua casa uma firmeza para as linhas das almas, assim, uma firmeza mais voltada para esses lados que você então iria conseguir estar mais amparada. Por quê? Por que eu diria assim dessa forma? Porque todos os espíritos que você amparou, eles têm um carinho para você e você vai criar uma relação com eles. Então, a partir desse momento, você poderia cultuar, né, de alguma maneira, esses seres que você abençoou lá com a sua proteção, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, enfim. Mas é claro, dessa maneira, eu não tenho conhecimento e propriedade. Você teria que procurar outros sacerdotes de outras vertentes para que eles pudessem te orientar. Até onde eu sei, é culto a Egum, né? E culto a Egum não tem nada de errado, tá, gente? As entidades que a gente incorpora lá no terreiro também são Eguns, tá? Então, assim, dentro do terreiro, você pode sim ter isso direcionado, mas teria uma potência muito maior se você procurasse, vamos dizer assim, um terreiro especializado para este tipo, né, de trabalho. Começarem a me atacar. Sempre lhe fiz frente, pois para mim os desencarnados são exatamente o mesmo que vemos nos encarnados, apenas com um aspecto diferente, concordo. Sempre me senti quase sozinha nessa luta com os mais difíceis. Até que um dia, quando meus carros começaram a não funcionar, eu entrando em uma onda de problemas de família, fora a falta de força e ânimo para continuar, eis que aparece o Senhor Exu para me salvar. Ele já tinha se apresentado, tal como Dona Sete, há 1 ano atrás, mas infelizmente eu já estava tão habituada a ver irmãos fazerem-se passar por a minha mãe de sangue, que desencarnou quando eu tinha 9 anos, e entre outros que eu amava, eu deixei de acreditar que entidades de luz auxiliariam. Achava eu que era tipo o pagamento de karma, talvez de outras vidas, até porque muitos irmãos me acusavam de muitas coisas feias. Então, quando estes 2 espíritos de luz se apresentaram justo no meu aniversário e num dia que eu me sentia como uma pessoa abandonada no deserto tentando alcançar um copo de água na prateleira, eles vieram de novo se apresentar e me prestar auxílio quase que instantaneamente. Os meus problemas com os carros desapareceram estranhamente no mesmo dia. O meu mecânico até já nem queria cuidar mais dos meus carros, pois nem ele nem toda a sua equipe entendia como era possível, de uma hora para outra, a avaria se consertando sozinha. Riso. Sabe como é, né?
Então, desde o dia 30/5, todos os dias no meu lar, depois de cuidar dos meus 3 meninos, eu pego algum tempo para agradecer ao meu Senhor Exu, Caveirinha e a Dona Sete da Calunga. Desde então, tenho vivido novas experiências com eles. Eles têm me ensinado como realmente se faz o encaminhamento das almas com amor, compreensão, tolerância, apenas para aqueles irmãos que desejam realmente subir para a luz. Tem situações de todos os tipos. Tentaram enganar a gente, manipular, tem narcisismo, controle e afins. Temos situações com os irmãos muito variadas, mas Dona Sete, com sua incrível capacidade de raio-x, leitura de pensamentos em 3 segundos, consegue rapidamente perceber as verdadeiras intenções dos irmãos que nos procuram. Mas quando aparecem espíritos muito fortes e difíceis, os controladores, a gente chama o nosso querido Exu. Ele nem fala, apenas observa por segundos, cumprimenta todos de forma respeitosa e depois de resolvermos a situação com os irmãos, e eu já bem cansada, ele fala: "O cavalinho tá cansado, vai dormir, menina. Por hoje teu trabalho tá feito. Então peço a bênção e permissão para ir descansar." Aí tem sempre um abraço caloroso e um conselho para o dia seguinte. Lembrando que no início das nossas conversas eu levo sempre puxão de orelha carinhoso por algo que eu não faço tão bem ao longo do meu dia. Pois, Pérola, eles sabem, veem e ouvem tudo, nós não. Como perdi minha querida mãe muito cedo, meu pai se perdeu nas bebidas. Hoje eu chamo seu Exu Caveirinha de pai e Dona Sete de mãe. Só eles para me elucidar, aconselhar, alertar e ensinar tudo o que eu preciso em cada dia e noite da minha vida. Muito obrigado e perdão pela extensão desse relato, e que deveria ser curto. Um grande beijinho e um forte abraço para toda a família e que boas energias estejam sempre convosco e o teu menino Dudu. Desejo com todo o meu coração que em breve toda essa nuvem de intensa e forte aprendizagem passe, pois todos vocês, trabalhadores da luz, merecem o alívio da pressão desta vida e desfrutar de boas colheitas. Beijos e muito axé para todos. Margarida de Portugal. Eu tava anotando, gente. Tava com muitos sotaques aqui, por isso que esse relato tava travando, assim. Eu tava me sentindo travando enquanto tava lendo. Porque sabe, parecia português falando? Português de Portugal, opa. Cara, eu tava percebendo o seu sotaque nas letras, amiga. Sua linda Margarida. Olha, ela vive hoje na Suíça, né? Mas ela é de Portugal e vive na Suíça. Mulher, olha, você fez muito, muito certo, cara. Assim, aproximar ainda mais o seu relacionamento com o seu Exu, com a sua pombagira, é a melhor coisa que você fez na sua vida. Porque eles que vão direcionar de fato, como você mesma descreveu, né, amiga? Caraca! Muito, mulher, eu não estaria preparada para essa mediunidade. Já pensou, gente? Eu vejo, eventualmente, eu sinto quando tem algo acontecendo, quando tem alguém armando alguma coisa, se não me distrai, né? Porque às vezes me distraem. Então, às vezes eu atrelo assim, poxa, estão fazendo isso pra me distrair? Então tem alguém armando, porque sabe que se eu tivesse ciente, não aconteceria. Entendeu? Porque a gente conhece, assim, as nossas energias e eu sei que eu consigo fazer uns bloqueios, modéstia à parte, né? Assim, a gente é humano, às vezes falha, mas na grande maioria das vezes consigo fazer um bloqueio sim, enfim. Então a gente acaba percebendo essas coisas e tal. E assim, nossa, que mediunidade incrível. Inclusive, eu gostaria até que você contasse com mais detalhes como que funcionam esses fenômenos, né? Porque você falou assim que você abraçou o seu Exu e tal, é como se fosse um sonho, um desdobramento, é dessa maneira. Nossa, eu fiquei muito interessada em saber como que é que se manifesta essa mediunidade na tua vida, porque de verdade eu fiquei curiosa. E você que tá assistindo, ficou curioso? Se você ficou curioso também, coloca aqui embaixo. Poxa, moça de Portugal, deixa eu ver o nome dela, Margarida de Portugal. Conte mais sobre a sua mediunidade, que nós agradecemos, né? Um beijo, sua linda, muito axé. O Exu e o boldo mágico. Eu tô curiosa já. Tô muito curiosa. Sei que está acostumada com relatos mais fortes e até mesmo assombrados. Mas o meu relato é mais leve e tranquilo. Leve como os nossos amados pretos velhos. Ai, eu amo. Não sou da Umbanda, mas conheço os trabalhos e respeito demais todas as entidades que atuam nessa egrégora de luz. Na espiritualidade não existe religião, todos trabalham em prol do amor e da luz. Costumo enxergar um pouco de tudo aquilo que conhecemos como sobrenatural.
Aos 4 anos de idade, vi um garotinho envolto em uma luz dourada nos pés da minha cama. Ele brincava de esconder comigo. Eu brinquei com ele até dormir. No outro dia, contei para todos em casa e ninguém acreditou. Com o tempo, as experiências foram ficando mais brandas e leves. A última manifestação foi de um espírito muito querido no espiritismo, o qual chamo de Rosa Branca, nossa amada Mei Mei. Ela manifestou na cozinha de uma casa que morávamos de aluguel. Quando ela chegou, o ambiente ficou extremamente perfumado, um perfume que não existe aqui na Terra. Manifestações com entidades da Umbanda, eu acredito que a mais fantástica foi aos 16 anos. Descobri que poderia experimentar experiências extracorpóreas ou viagens astrais. Com 16 anos, eu simplesmente levantei da cama, atravessei a porta, passei pela sala onde vi meu pai acordado assistindo um jogo de futebol. Eu estava muito leve. Logo, ganhei a rua e fui me sentar em um banco que existia na casa do vizinho, quase em frente à minha casa. Avistei ao longe 2 homens bêbados. Eles gritavam e sacudiam seus corpos sujos enquanto ficavam mais próximos de mim. Quando chegaram mais perto de mim, um falou para o outro: "Olha lá, nosso lanchinho está esperando a gente." Eu tentei correr, mas não consegui. Estava congelada de medo. Surgiu, não sei da onde, um homem todo vestido de preto, muito alto e muito forte, com os cabelos bem curtos, caucasiano, e com sua voz cavernosa, disse aos ébrios senhores: "Se encostar nela, eu esfolo os 2 vivos e dou suas carnes às feras que se alimentam de carne de má qualidade." Caralho, não posso completar. Menina, meu Deus. Nem preciso mencionar que os 2 fugiram numa velocidade fenomenal. Ele me olhou de cima dos ombros e estendeu sua enorme mão. Eu me agarrei a ela e juntos atravessamos a rua em direção ao portão de entrada da minha casa. Lá ele me olhou com doçura, sim, com doçura, Pérola, e disse: "Tem quiabo na alma, não é, criança? Qualquer coisinha quer escorregar do corpo e da carne e ganhar o nosso mundo. Mas é preciso cuidado. Nunca mais tente fazer isso sozinha. Agora entre e volte para o corpo. Agora." Nessa hora, acordei com aquela sensação de quando sonhamos que estamos caindo, sabe? Minha avó paterna, em sua última casinha, tinha um imenso pé de boldo plantado no corredor da sua sala. Quando abria-se a janela da sala, lá estava ele, perfumando a casa toda. Vovó voltou para a casa de Deus quando eu tinha 18 anos e acabei me esquecendo dessa planta tão cheirosa. Depois de adulta, senti uma necessidade imensa em plantar um pezinho de boldo em casa. Peguei uma muda com um vizinho que tinha um pé plantado na sua calçada. Eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida, relacionado ao trabalho. Plantei uma mudinha em um vasinho e coloquei a outra mudinha em um recipiente com água. Fiz um pedido à vovó Maria Redonda e depois que eu recebesse a graça, eu ofereceria a ela o galho de boldo que estava conservado na água. Vovó Maria Redonda é uma linda preta velha que benze com boldo. Recebi a minha graça e, como prometido, ofereci o ramo de boldo à vovó Maria Redonda, depositando o galho em uma árvore bem verde, pedindo que ela utilizasse o ramo para benzer a todos da humanidade que precisam de ajuda. Comecei também a oferecer café sem açúcar todas as segundas-feiras para ela. No começo, eu ofertava o café apenas para a vovó Maria Redonda, mas minha mãe, em um dia em que eu estava trabalhando, viu um preto velho picando fumo, sentadinho na porta da cozinha, e detalhe, muito próximo do local onde coloco o cafezinho. Minha intuição dizia que era um casal de preto velhos. Daí comprei outra canequinha branca esmaltada e passei a ofertar 2 cafezinhos nas segundas-feiras. Com o tempo, precisei replantar o pé de boldo. Minha mãe ficou de comprar 2 vasos de cimento grandes para o plantio e para uma muda de zamioculca que tínhamos. Não conheço essa mudinha, gente, mas nome diferente, né? Ela comprou os 2 vasos no dia em que eu estava prestando um importante concurso que mudaria minha vida profissional. Quando cheguei em casa, percebi que ela havia comprado um vaso pintado de branco e outro de lilás. Eu olhei e fiquei maravilhada, porque boldo é uma erva de Oxalá e lilás é a cor relacionada a Nanã.
mas a mais experiente orixá. Então tinha tudo a ver com os pretos velhos, com certeza, tudo a ver mesmo. Quando eu contei à minha mãe, ela me disse que não sabia dessas informações e que comprou vasos de cores diferentes para não ficar tudo branco. Nas minhas férias, eu plantei a zamioculca no vaso branco e o boldo no vaso lilás. As plantas cresceram de uma forma linda, exibindo novos brotos e folhas muito grandes. A zamioculca deu flores e novos galhos encerados de tão lindos, e o boldo cresceu tanto que praticamente encheu o perímetro do vaso de galhos novos e folhas imensas. Depois do concurso, eu adoeci, com muitas dores na mandíbula, o que impedia de comer, falar e até beber água. Tentei de tudo. Fiz cirurgia espiritual, homeopatia, tratamento com óleos essenciais, mas nada dava alívio da dor. Minha mãe se recolheu em oração, pedindo auxílio a um espírito lindo que nos ampara, na nossa rosa branca, Meimei. E ela foi atendida por muitos amigos espirituais e pela própria Meimei. Mas, com o passar dos dias, ela recebeu outras mensagens. Uma voz dizia que havia plantado a cura. Minha mãe não conseguia entender o significado daquela frase e, ao me contar, eu também não conseguia decifrar o que era. Ai, mulher... Olha, eu me arrepiei inteira agora me dando as conexões, me arrepiei inteira. Ai, mulher... Os dias foram passando. Eu iniciei um tratamento com um dentista especialista em dor. Estava tomando medicamentos muito fortes, o que abalava ainda mais a minha mãe. Com o correr dos dias, novamente a voz feminina sussurrou no ouvido da minha mãe. Sunsê fala para ela que a cura foi plantada por ela, é cheirosa, ela vai entender. E assim a voz continuou repetindo essa frase até a hora que eu chegasse do trabalho. Ao chegar, tomei banho, ajeitei algumas coisas e quando me sentei no sofá, minha mãe me disse o que a voz veio repetindo aquele dia inteiro para ela. Foi nesse instante que eu percebi que se tratava do pé de boldo, mas como fazer? O que tinha de especial em uma planta tão simples? E como ela me auxiliaria em algo tão doloroso? Para, mulher, o boldo é top! Vamos ensinar agora pra galera com o seu relato que o boldo é top, cara. O boldo faz milagre. Ele é assim, é muito maravilhoso o boldo. Quando estávamos nos despedindo para dormir, minha mãe voltou a ouvir a voz que dessa vez dizia: Sunsê fala pra ela que ela precisa de um recipiente que possa ir à natureza sem poluir. Ela vai pegar essa vasilha e todo o fim de ciclo. Interpretamos que o fim de ciclo seria o último dia da semana, ou seja, sábado. Ela vai lá na planta cheirosa, arranca com carinho uma folha e vai enrolando bem apertadinho como se fosse um cigarro de palha, pedindo que esse mal-estar, ela pediu para não pronunciar a palavra de 3 letras, no caso a palavra dor, seja distribuído ao universo inteiro. Ao terminar, a preta velha enfatizou que o que eu estava sentindo não era meu, então poderia ser oferecido ao universo. Orientou também que ao final de 7 ciclos eu pegaria o recipiente com todos os enroladinhos de folhas de boldo e depositaria ao pé de uma árvore da minha escolha. No outro dia, comprei um coco seco inteiro. Cheguei em casa, abri a fruta de forma que ficassem com 2 metades parecidas, como uma espécie de vasilha com tampa. Tirei cuidadosamente a castanha de dentro e lavei as metades. Enquanto eu ajeitava o coco, a minha mãe perguntou como tive a ideia do mesmo para colocar os enroladinhos de folha de boldo, e eu respondi que foi por pura intuição. Minha mãe respirou fundo e disse: não foi intuição, foi vovó Maria me auxiliando, e ainda disse mais: se ela disse que pode ser ofertado ao universo inteiro é porque fizeram maldade para você, tentaram te machucar, e como estavas de guarda aberta enquanto estudavam, essa energia ruim acabou se apossando de você. Na hora me lembrei de algumas pessoas, colegas de trabalho principalmente. Como é triste constar que não podemos confiar em certas pessoas. Como é terrível a energia da inveja. Nossa, você sabe que quando eu tô fazendo as leituras de cartas, gente, essas energias de inveja é uma coisa
É uma coisa realmente tenebrosa, sabe? Me dá até uns calafrios assim, só de lembrar aqui agora. Meu Deus, é verdade. Estou fazendo o ritual da vovó Maria Redonda todos os sábados, faça chuva, frio ou calor. Ainda não terminei, mas faço com gosto e respeito a essa planta tão sagrada e cheia de energia. Sou grata à minha rosa branca, Meimei, por seu carinho e dedicação à minha família. Eu sou grata à vovó Maria Redonda e ao vozinho, que ainda não sei o nome. Vocês são maravilhosos. Devo minha luz a vocês. Agradecida por tanta luz. Ai, mulher, daqui a pouco você vai voltar falando. Melhorei. Fiz o ritual da vozinha e melhorei. Cara, meu Deus. Axé. Eu só não entendi porque o nome tá o Exu e o Boldo Mágico. Eu não lembro agora da parte que fala do Exu. Eu vi do vozinho, entendeu? Pra mim. Se bem que eu vi o Exu tava no começo, né? É, que o cara falaram assim, olha lá o meu lanchinho. Daí o Exu fez assim, um tap. Você está ligado com quem que você está mexendo? Não está ligado? Então deixa eu falar pra vocês, entendeu? Ai, gente, seu relato foi muito bom, hein, viu, irmã? E olha, você vai se curar agora, essa dor toda vai desaparecer, vai sumir. E você vai voltar aqui pra contar pra gente, né? Muito axé. Muito obrigada por mandar o seu relato. Não adianta fugir do que plantamos. Ah, isso é real. A gente pode, às vezes, até ficar na desconfiança. Poxa, aquela pessoa que fez tanta maldade pra mim, como ela pode se dar tão bem na vida, sabe? Como que todas as coisas estão dando certo na vida dela? Gente, é fato. É fato que se você não vê, é só porque você não viu mesmo. Porque aconteceu, entendeu? Então não adianta fugir do que a gente planta de verdade. Olá, Pérola. Me chamo Ariane. Peço sua bênção, mãe, já abençoe sua bênção também, meu amor. Vou tentar resumir o meu relato. Eu não tenho religião. Tentei ser ateia. Mas depois de tudo que vivi, não posso deixar de acreditar na espiritualidade. Acho que, aos poucos, te contarei os meus relatos de premonições, manifestações, milagres, materialização e até livramento de arrasta pra cima. Preciso fazer o caderno mediúnico para me lembrar de tudo. Aos 14 anos, trabalhei para uma mãe de santo chamada Dona N, aqui de Sorocaba, já desencarnada. Eu era caixa ajudante geral na barraca de lanches que ela tinha. Eu trabalhava com ela de dia de domingo. Até hoje não sei se ela era do candomblé, umbanda ou quimbanda, não sei. Na época, acredito que eu nem sabia o que uma mãe de santo fazia. Só lembro dela me contar que era mãe de santo. Na época, acredito que eu nem sabia o que uma mãe de santo fazia. Só lembro dela me contar que era mãe de santo. Você sabe que assim, eu não sei o nome do termo feminino do dirigente espiritual da quimbanda, mas o pai de santo da quimbanda é Tata. É Tata, né, que fala. Agora, mãe de santo eu não sei. Então, eu acredito que talvez ela não fosse da quimbanda, talvez. Só talvez, né? Porque às vezes a pessoa se considera da quimbanda, mas sei lá, tem algumas coisas diferentes, né? Porque a gente tem umas misturanças assim da vida, né? Mas enfim. A Dona N costumava abaixar um pouco a cabeça, olhar para o nada e falar coisas sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Coisas que era impossível de alguém saber. Dizia que eu tinha um anjo de asas grandes demais e um menino chamado João, que vivia colado comigo. Ele era gordinho e que se eu sentisse dores nas costas, seria por conta dele. Eu tive problemas nas costas posteriormente, aos 18 anos mais ou menos. A Dona N insistiu algumas vezes que ela iria me ensinar algumas coisas, que eu deveria ir trabalhar na casa dela, faxinando a casa dela, sabe? Que ela precisava me ensinar e etc. Eu fui criada com a minha avó da congregação, e então adorava a Dona N, mas não queria seguir essa linha. Enfim, na época, eu tinha uma irmã de sangue que era péssima. Infelizmente, ela tinha um espírito de porco, sabe? A espiritualidade é quem me livrou das garras dela, que é uma história para um outro relato. Essa irmã, quando ficou sabendo que a Dona N adivinhava a minha vida, quis conhecer a Dona N. Fez a Dona N ler a mão dela e etc, tudo de graça. Disse que queria aprender com ela e trabalhar para ela. A Dona N, disfarçadamente, apenas se esquivou. E quando estávamos eu e Dona N sozinhas, ela me confessou que a minha irmã não servia, que tinha que ser eu. E eu segui rejeitando.
Dona N, dado dia, me perguntou: sua mãe está com problemas na perna? E eu disse: sim, como que você sabe? Eu já ia falar assim, Ana, como que eu sei? E ela disse: então, seu pai tem uma amante. Ela é loira, gorda, alta e mora na rua da sua casa. Uma pessoa ajudou ela a fazer um trabalho para acabar com a casa com a sua casa e com a sua mãe. E por isso que a perna da sua mãe tá assim. Eu fiquei chocada. Ela pegou na minha mão e oramos. Pasmem, nesse momento nenhum cliente apareceu na lanchonete. Enfim, ela disse para eu ter fé e orar, que isso iria voltar para onde veio. Não lembro as palavras exatas que ela usou, mas foi isso que ela quis dizer. Passado alguns dias, fiz uma amiga nova na escola. Essa amiga, dado dia, me disse: Ariane, minha tia tem um caso com o seu pai. Ela mora na casa tal. Você pode ver se você quiser. Passada. Então, eu fui. E a casa da mulher era na rua da minha casa mesmo. E ela era exatamente como a dona N descreveu. Eu flagrei o meu pai e ela se abraçando na sala e fiquei lá de braços cruzados até ele me ver. Então, quando ele me viu, desci correndo a rua e contei para minha mãe, que não acreditou em mim. Mas aí ele chegou em seguida e pediu o divórcio para minha mãe, que ficou brava comigo. Oxi, menina. Enfim, ele saiu de casa. Eu fui atrás de advogado, porque minha mãe é doente. Ele se juntou com essa mulher e viveram anos de infelicidade para ele. Hoje eu tenho 26 anos. Ano passado passei lá na casa do meu pai e da minha madrasta. Ela estava muito doente, com medo de morrer, o pé muito inchado como de elefante. E meu pai meteu o pé, largou ela por uma mulher mais nova, como um bom sem caráter que ele é. Olha, gente, a gente acha que viu de tudo, mas a gente não viu de tudo, né? E ela fica até agora se arrastando atrás dele e sem saúde. Enfim, tenho todos bloqueados. Desejo sorte a todos, mas no meu círculo social essas pessoas não entram. Fui ao centro de Umbanda ano passado para conhecer. Enquanto ouvi um relato seu sobre o Herê, o milagre aconteceu. Depois conto. Beijos e bênção pra vocês. Adoro o trabalho de vocês. Meu irmão já abençoe sua bênção também, irmã. Menina, mas olha, você ainda vai contar do que vai acontecer com seu pai, porque, viu, vou te falar, o que ele também tá plantando, amiga, não vai dar bom. O que ele tá plantando é algo que, assim, vai ser complication, sabe, pra vida dele, vai ser bem complication pra vida dele. É, amigos, o negócio ainda vai ficar tenebroso lá pro lado dele, te falar, viu, amiga? Então, assim, eu tô ansiosa pra você vir contar pra gente, porque a gente, né, precisa ficar sabendo. A gente começou a saber agora do babado, a gente quer saber o resto do babado também, né? Mas só que você vê o que pra mulher... Assim, ó, engraçado, eu não sei porquê, mas já veio na minha mente, tipo... Não sei se foi pra vocês, faz sentido, mas não parece que é o pai dela que adoece as mulheres? Sempre nas pernas? A mulher tá bem quando não tá com ele, fica doente quando fica com ele nas pernas. Daí quando não tá com ele, fica bem... Depois que ele passa na vida, não é, gente? Não pareceu? É ele que adoece as mulheres. Sabe a sensação? Porque normalmente a gente pensa, não, assim, é castigo porque ela fez o trabalho pra sua mãe e voltou pra ela. Assim, beleza. Mas não parece que ele que é o detentor dessa doença, sei lá, por assim dizer? É, mulher, coitada. Daqui a pouco ela vai falar da próxima menina que vai aparecer com as pernas ruins também. Gente, passada, né? Como pode, gente, ter pessoas desse jeito? Ai, meu Deus. Se você tá gostando dos relatos, já não esquece, amiga, amigo, de deixar o seu coraçãozinho, o seu like no meu vídeo, tá? Não esquece de se inscrever nesse canal se você não for inscrito, considera, já que você assistiu até aqui, quer dizer que você curte, né? E também, vai lá, me segue nas redes sociais, o meu arroba é sempre Pérola Iemanjá. E agora a gente vai começar o último relato, que é passada com o título desse relato, gente. Mas assim... Não esquece, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu relato favorito, qual foi o babadeiro que você mais gostou, o trecho que mais te impactou e também comenta o seu nome, de onde você tá me assistindo, para que a gente possa se conhecer melhor, tá bom? E agora sim, vamos para o último relato deste canal. Deste canal não, deste vídeo. Vamos lá. Tive uma visão de malandro
no meio da igreja. Olha, gente, eu conhecendo essa criatura aqui, eu já estou realizando o quê? Estou realizando ele no meio da igreja, indo lá no pastor, incorporando no pastor e falando assim: eu tenho verdades para contar para vocês. Minha amiga, é isso que eu já vejo. Já babado, imaginando assim, minhas imaginação viajando. Vamos ver se é sobre isso o relato. Oi, mãe Pérola, peço sua bênção, mãe, mas já abençoe, meu amor. Ultimamente tenho acompanhado muito o seu canal e senti que eu deveria contar o meu relato. Eu tenho 18 anos e na época em que este relato ocorreu eu tinha 8. Meus pais sempre foram muito religiosos e além disso meu pai é pastor. Por isso fiquei uma grande parte da minha infância frequentando a igreja. Sempre fui uma criança quieta que prestava atenção no culto, já que eu tinha que ser exemplo para as outras crianças por ser filha do pastor. Certo dia, meu pai estava pregando e, como de costume, a igreja estava lotada. E eu estava sentada no banco em que ficavam as crianças. Até que, de repente, minha visão escureceu, Pérola. E foi como se todas as pessoas na igreja começassem a cantar uma música que falava sobre um homem que foi morto a 7 facadas por uma moça. Passada, com 8 anos de idade. Nesse momento, eu só consegui enxergar uma casa muito humilde de madeira, como se fosse aquelas casas que tem em zonas rurais, sabe? Na porta da casa tinha um moço com um terno branco, uma camiseta vermelha por baixo e um chapéu branco com uma listra vermelha. Eu não vi o rosto dele, pois o chapéu cobria. Eu conseguia ver também a mulher, que era morena, com cabelos ondulados bem longos e que usava um vestido de babados pretos e vermelhos. Ela era simplesmente linda. A música se repetiu algumas vezes na minha cabeça enquanto eu observava aquelas duas pessoas. Sei que foi falado um nome masculino no meio da música, só que eu não me lembro direito qual é. Após um tempo, as vozes pararam e eu voltei a enxergar e me deparei com tudo normal. As pessoas em silêncio e o meu pai pregando. Pérola, era como se eu tivesse sonhado, só que acordada. A única certeza que eu tenho é de que eu não dormi, pois quando eu voltei a enxergar, eu não cheguei a abrir os olhos, porque já estavam abertos. Enfim, na minha cabeça de criança, eu só conseguia pensar: nossa, que moça malvada! Não tinha entendido direito o que tinha acontecido. Achei que meu pai tivesse pregado sobre aquilo e fiquei um tempo tentando encontrar na Bíblia algo sobre alguém que morreu com 7 facadas. E obviamente que eu não encontrei. Segui a vida normalmente e simplesmente esqueci daquilo que aconteceu. Ano passado, durante um sonho aleatório, a mesma música tocou e eu me lembrei do ocorrido. Tenho muita vontade de me desenvolver numa casa de umbanda, pois já aconteceram muitas coisas que me indicam que meu caminho pode ser esse. É difícil por causa da família muito religiosa, mas sei que um dia irei encontrar, e é só ter fé e paciência. Um beijo, Pérola. Amo seu trabalho e desejo muita luz pra você, sua linda. Beijos! Olha, pra mim, assim, pra essa entidade ter se manifestado tão cedo assim na tua vida, ou você tem navalha ou você tem Zé, né? Junto com você, assim, na sua coroa mediúnica, né? Na sua ancestralidade, na sua corrente. Então, assim, se eu fosse você, eu iria para esse caminho, para você se descobrir que por aí pode ser que seja o seu start, o seu ponto inicial, que é o que vai te estruturar para os demais pontos. Então, assim, eu seguiria por aí, viu, irmã? Nossa, eu tô me arrepiando inteira aqui. Minhas pernas ficou inteirinha arrepiada, meu braço também ficou arrepiado, dá pra ver? Não sei se dá pra ver, mas eu fiquei inteira arrepiada, assim, do nada. Acho que seu Zé veio aqui e falou assim: exatamente isso, filha. Exatamente isso, filha. Porque, cara, deve ser, assim, a entidade que veio de fato pra te abrir os caminhos, né? A entidade frenteira, a entidade porteira, a entidade tudo pra te direcionar. Bom, muito axé, minha irmã, e sua bênção. Gratidão por mandar o seu relato.